Olá, seja bem-vindo ao canal Glória na Terra. Você já ouviu falar sobre Jacó, Israel? Você sabia que esses dois nomes são, na verdade, da mesma pessoa? Só que houve uma mudança da parte de Deus, sabe? É sobre isso que eu queria falar com você hoje. A palavra do Senhor diz lá em Isaías 44, 21, diz assim: Lembra-te dessas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei, tu és o meu servo, ó Israel, não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Regozijai-vos, ó céus, porque o Senhor fez isso. Exultai, vós, ó profundezas da terra. Retumbai com júbilo, vós, montes, vós, bosques, e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificou em Israel. Sabe, o Senhor, ele pegou, ali Jacó, Você deve conhecer a história. Ele pegou ali Jacó, e Jacó, assim, esse nome, ele significa enganador. Ele pegou Jacó e ele prometeu algo a Jacó, Assim, havia algo sobre a vida de Jacó, que o mais novo, iria reinar sobre o mais velho. Porque Esaú era o irmão mais velho de Jacó, Jacó era o mais novo, e aí a Bíblia diz que no ventre da mãe ali, Rebeca, já havia uma luta, e aí Deus disse que o menor reinaria sobre o maior. Então havia essa promessa ali, e aí a Bíblia diz que esse nome, Jacó, enganador, na verdade ele trouxe um peso sobre a vida de Jacó, e Jacó teve uma vida de enganação. Ele enganou ali o irmão para pegar o direito de primogenitura. A mãe dele também erradamente ali incentivou ele a enganar o pai. Então houve ali muitas atitudes erradas da parte de Jacó, porque ele era enganador. E aí a Bíblia vai dizer que certo tempo ele se apaixonou por uma mulher, e aí o sogro dele enganou ele, porque ele achou que ia casar com a mais nova, e aí o sogro deu a mais velha primeiro e tal, e houve ali uma enganação. Ele acabou colhendo aquilo que ele mesmo tinha semeado, mas aí a Bíblia vai dizer que certo momento da vida dele, Deus o chamou ele para perto, e ele resolveu atender esse chamado de Deus. Ele fez com que toda a família dele ali, os bens dele fossem para o outro lado do rio, e a Bíblia fala que ele ficou sozinho, e ali a Bíblia diz que ele teve um encontro com o Senhor, e ele lutou ali, ele entendeu que ele precisava ter uma mudança de vida. E ele insistiu, ele falou: Deus, eu não vou te largar enquanto você não me abençoar, enquanto eu não tiver uma transformação de vida dentro de mim, porque eu não posso mais viver da mesma maneira. E aí Deus perguntou para ele: qual o seu nome? Deus estava falando de qual a sua identidade, quem você é? E aí ele falou: eu sou Jacó. O que ele estava falando ali? Ele falando: eu sou enganador, eu sou essa pessoa aqui, eu sou assim, eu sou o enganador, eu sei que eu sou assim. E aí a Bíblia vai dizer que Deus deu um novo nome para ele, Israel, e agora ele seria outra pessoa. Deus estava dando a oportunidade para ele de ser ali realmente transformado. E aqui nós vimos que Deus fala assim: lembra-te dessas coisas, Jacó e Israel, porque és o meu servo e eu te formei. Tu és o meu servo, ó Israel, não me esquecerei de ti. Em Israel se submete. Sabe, essa nova natureza, ela se submete. Jacó, ele precisou ir até o Senhor para que Deus perdoe. E olha só no verso 22, que coisa maravilhosa: desfaço as tuas transgressões como a névoa, os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Sabe o que o Senhor está falando? Olha só, os teus pecados não são problemas para mim.
Vem para mim, torna-te para mim, volta para mim. Sabe, eu posso desfazer os teus pecados assim, com um sopro, como uma nuvem que se esvai, como uma névoa que logo é dissipada. Os teus pecados não são problemas para mim. Vem para mim, torna-te para mim, volta para mim, porque eu posso te perdoar. Né? Quem pode fazer isso é o Senhor. Às vezes nós queremos resolver os nossos próprios problemas. Parece que nós mesmos queremos perdoar os nossos pecados ou trazer condenação. Às vezes a gente peca e fala assim, eu pequei, então eu mereço essa condenação. E aí a gente mesmo se pune, sabe? A Bíblia diz que nos últimos tempos haveriam pastores de si mesmo. O que é isso? A pessoa que olha para si, né? Ela vê o pecado, ela já se resolve ali o juízo que ela deve ter, o que ela deve ter como consequência daquele pecado. E já resolve ali, ela está sendo o quê? Pastora de si mesma. Ela está querendo resolver tudo nela sem se submeter ao Senhor. Quem vai resolver o teu pecado é o Senhor. Não tem outra maneira. O Senhor é que tem poder para perdoar pecados. Sabe? E aí nós precisamos ir até Ele. E aí é isso que Deus está chamando aqui, falando, torna-te para mim. Eu desfaço as tuas transgressões como a névoa. É fácil para mim resolver o teu pecado. Vem para mim, porque eu tenho perdão para você. E aí Deus fala, né, aqui, fala, regozijai-vos, porque o Senhor fez isso. O Senhor tem essa capacidade de perdoar, de nos perdoar, de mudar nossa identidade, daquilo que tem acompanhado a nossa vida durante muito tempo. Ele tem poder para transformar. É só nós chegarmos para Ele e falar, Deus, eu sou assim. Eu sou essa pessoa, eu sou invejosa, eu sou irada, eu sou orgulhosa, eu sou imoral, eu sou. Nós precisamos ir até Ele, abrir para Ele quem nós somos. E aí sim Ele tem poder para perdoar. Ele fala, olha, eu desfaço isso como a névoa. Vem para mim, porque eu perdoo você. E aí a Bíblia vai dizer aqui no final do verso 23, fala assim, porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificou em Israel. Deus perdoa a nossa velha natureza. Deus perdoa os nossos pecados. Mas Ele quer nos transformar em Israel. A Bíblia fala lá na carta de Pedro que Deus compartilha conosco a natureza divina dele. É nesse momento aqui, é nesse momento em que nós nos entregamos a Ele, entregamos a nossa própria vida, o nosso próprio pecado, e aí Ele consegue desfazer aquilo ali, mudar a nossa identidade. Agora eu vou compartilhar a minha natureza divina com você. E aí nessa nova natureza, nesse novo homem, aleluia, né? Nesse novo homem eu sou glorificado. Porque o Senhor não é glorificado na velha natureza. Ele não é glorificado quando nós estamos fazendo as nossas próprias vontades, como a Bíblia fala lá em Efésios, que nós andávamos segundo os nossos próprios pensamentos, as nossas vontades, satisfazendo as vontades, os nossos pensamentos, as nossas vontades. Então, nisso aqui, satisfazendo as nossas próprias desejos e vontades, isso tem a ver com a velha natureza, ou seja, eu cedendo ao orgulho, à ira, à inveja. Enquanto eu estou cedendo aqui, o Senhor não está sendo glorificado com isso. Mas se eu abrir mão disso daqui, se eu for até o Senhor, entendendo que Ele tem capacidade para perdoar, né? Que só Ele tem, aleluia, poder para nos perdoar e limpar isso tudo e nos trazer uma nova identidade em Cristo. Nisso Ele vai ser glorificado. Isso é onde eu posso me regozijar. Eu posso, né, aqui como fala, regozijai-vos, aleluia, porque o Senhor fez isso, o Senhor, Ele tem poder. A Bíblia vai dizer que Jesus estava numa casa, e aí as pessoas trouxeram, né, alguns amigos estavam com um homem paralítico ali, queriam ir até Jesus. E aí a Bíblia diz que eles não conseguiam, porque a multidão ali, e olha só, o caminho que eles acharam mais fácil foi ir pelo telhado. E aí eles foram, abriram um pedaço do telhado e desceram, né, aquela maca ali com o paralítico. E aí Jesus virou para aquele homem e falou assim, perdoados são os seus pecados. E aí as pessoas olharam, ué, como assim? Perdoar pecados? E aí Jesus falou assim, olha só, o que é mais fácil? É perdoar pecados ou é falar para esse homem levanta e anda?
para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecados. Eu vou falar para esse homem, levanta e anda. E aí aquele homem foi curado. E Deus, na verdade, Jesus estava mostrando ali que ele tem poder para perdoar o seu pecado, sabe? Não importa o tamanho do teu pecado. A Bíblia diz que realmente você merece a morte por causa disso. Mas, aleluia, esse preço de morte, de culpa, já foi pago. Jesus já levou no seu lugar. Jesus já pagou esse preço. Deus te remiu através de Jesus. Deus perdoa Jacó. Deus perdoa essa velha natureza, sabe? Então, nessa hora, né, que você possa se prostrar diante do Senhor e ir até Ele e falar: Deus, eu sou assim, me perdoa, porque só o Senhor tem poder para perdoar. Aleluia. E aí, quando você se rende, Deus transforma a tua natureza, fala: agora eu vou te transformar num novo homem, vou te dar um novo nome, aleluia. E aí sim eu vou ser glorificada através da sua vida. Então se renda ao Senhor, né? Não importa o tamanho, né, do teu pecado, como você está olhando para isso, né? Porque a Bíblia, ela vai dizer que assim como a névoa, o Senhor pode desfazer as nossas transgressões, os nossos pecados, né, como uma nuvem, sabe? Às vezes a gente olha para o nosso pecado como uma moeda. Uma moeda, se a gente for pegar na mão, ela é pequena. Mas se a gente colocar essa moeda pertinho assim no nosso olho, né, aí a gente vai ver ela enorme. O inimigo quer que nós vejamos os nossos problemas, os nossos pecados assim. Mas se nós colocarmos tudo diante do Senhor, Deus pode desfazer aquilo ali como uma névoa. E aí a gente vê, né, o verdadeiro tamanho disso, né, e vê o tamanho do perdão que o Senhor tem para nós. Aleluia. Então se renda ao Senhor, né, e que você possa ser transformado, que você possa se alegrar, né, por causa do perdão que o Senhor quer derramar sobre a sua vida, e se deixe ser transformado na sua natureza, em um novo homem, né, em uma nova mulher, que você possa ser transformado, e aí sim o Senhor vai ser glorificado através da sua vida.